gente, vamos lá para o nosso conteúdo, vamos começar aqui falando sobre como a Box desenvolve estratégias e o que a gente considera, e que bom, né, há 20 anos aí somos considerados estratégias fortes. A primeira coisa é falar um pouquinho sobre o que é estratégia. E esse conceito é quase assim ambicioso a gente falar que a gente vai explicar o que é estratégia nesse webinar com tão pouco tempo, um conceito aí muitas vezes abstrato, um conceito muitas vezes entendido de formas diferentes, muitas vezes até esvaziado dentro das organizações. Eu não sei se vocês viram, mas eu particularmente gostei muito de um conteúdo que a equipe fez essa semana, está nas nossas redes, onde a gente fala ali, né, muitas vezes desse uso da palavra estratégica. Às vezes a gente diz, fulano é estratégico, a gente quer dizer que o fulano é inteligente. Essa pessoa aqui é estratégica, a gente quer dizer talvez que ela seja mais experiente, ou a gente precisa analisar isso estrategicamente, quer dizer que talvez a gente tenha que avaliar criticamente. E talvez tudo isso esteja certo, mas no nosso contexto aqui, a gente achou importante fazer uma breve conceituação do que é estratégia. E estratégia é um meio para a gente alcançar um determinado fim. É um jeito da gente chegar em um determinado futuro, em um determinado cenário que a gente está desenhando junto. E para fazer isso, a gente precisa tomar posição, a gente precisa fazer algumas escolhas, a gente precisa entender, talvez eu não possa fazer isso, talvez eu não possa fazer aquilo. Uma lista de coisas que a gente vai fazer não necessariamente é uma estratégia. Uma estratégia é quando a gente define ali, né, intencionalmente, como é que a gente vai construir aquele determinado futuro, como é que eu vou chegar naquele lugar que no contexto organizacional tem que ter a ver com a gente ter uma vantagem competitiva, com a gente apresentar uma certa diferenciação dentro do mercado, com a gente conseguir fazer com que mais pessoas queiram comprar o nosso produto, o nosso serviço, a nossa experiência, a nossa marca. E justamente isso, estratégia aqui no nosso papo, ela tem a ver com consumo, que nada mais é do que essa troca, né? Essa troca entre as pessoas, entre essas empresas. E, obviamente, a gente está falando de uma troca monetária, onde eu te dou um produto, dou para você um serviço, uma experiência, ou fazer parte de uma comunidade, tem uma série de coisas que eu ofereço, você me paga uma quantia, mas a gente está falando sobre uma relação simbólica também, porque no momento que eu começo a consumir um determinado produto, a gente começa a ter um certo status, a gente começa a concordar com certos valores ou não concordar com certos valores, o não consumo também tem aí um statement simbólico às vezes, né? Porque eu tomo essa água e não tomo essa, porque eu uso um carro compacto ou eu uso uma SUV, tudo isso tem diferença e tudo isso significa alguma coisa para as pessoas. Isso tem muito a ver com essa outra palavrinha que é valor, que é isso que a gente faz subjetivamente. Cada um de nós faz subjetivamente quando a gente vai consumir alguma coisa. Claro que a gente faz uma avaliação se aquilo é caro, se aquilo é barato, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho. Mas tem uma outra avaliação que ela é subjetiva, que tem a ver com as nossas percepções, com as nossas crenças, com o nosso sistema de crenças. Então, eu acho muito legal comprar na Zara, mas outras pessoas podem não achar muito bem comprar na Zara. Para mim, comprar na Zara pode ser um sinal de status, para outra pessoa pode não ser. E eu estou dando um exemplo aleatório, pode ser sobre qualquer coisa. Mas o que é importante aqui, só para fazer uma introdução com o que a gente vai trazer, é que quanto maior a conexão de uma marca, seja pelo produto, pelo serviço, pela comunicação, quanto mais a conexão com o que é valor, com o que as pessoas, com o que uma geração, com o que a sociedade acredita que é valor, mais as pessoas estarão dispostas a fazer uma troca monetária, mais elas vão pagar por aquilo, né? Mais eu reconheço que aquilo vale o meu dinheiro, que aquilo vale o meu investimento. Esse ecossistema ele não é tão simples. Obviamente, a gente sabe que tem aí um emaranhado de coisas que a gente nem vai conseguir tirar aqui. Mas o que é importante a gente saber é que estamos falando de uma relação de consumo monetária, simbólica, e para que a gente consiga ter mais aderência com as pessoas, para a gente conseguir, né, ter mais sucesso enquanto empresa e possivelmente ter uma estratégia mais vencedora, a gente precisa entender o que é valor para as pessoas. A gente precisa entender
como é que elas se relacionam com um determinado mercado, com uma determinada categoria. Então, para explicar isso, eu acho que a gente pode começar falando que a Box faz 20 anos que trabalha com isso. Para nós, detectar esses movimentos, detectar o que é valor para as pessoas e as mudanças que isso vão ocorrendo ao longo do tempo, porque não é porque é valor em um momento, vai ser valor para sempre, é a base do nosso trabalho. E eu acho que já que estamos aqui para falar de esporte hoje, um exemplo vai ser até o significado da corrida, né? Não foi sempre a mesma coisa. O que é valor para as pessoas não foi sempre a mesma coisa. Então, eu acho que a Lu pode começar dando um contexto dessa evolução do que é valor para as pessoas em relação a essa modalidade. Boa, Fê. Esse assunto, né, de que quando a gente está falando de trocas é sobre valor monetário e simbólico, um discurso bastante presente da Box. Até eu vi que a Daisy está aí também, ela já conhece bastante, né, Daisy, essa nossa máxima aqui. A verdade é a seguinte, gente, é que assim, não importa o segmento, não importa a categoria que você trabalha ou para quem você está trabalhando, é muito importante que a gente consiga identificar o que que é valor para as pessoas dentro daquela categoria, para que a gente consiga atualizar a marca, atualizar o produto e para que, como disse a Fê, para que elas paguem mais por esse produto ou queiram mais ele. Às vezes não é nem só sobre pagar mais, mas é sobre procurar mais, né, esse produto no mercado. Então, o que a gente sempre fala também, que é uma continuação aí dessa verdade que a gente traz aqui, é que negócios que não se atualizam, gente, eles perdem a conexão com a cultura, e quando eles perdem a conexão com a cultura, eles perdem a conexão com as pessoas. E é por isso que o nosso trabalho é constantemente entender o que está gerando valor para as pessoas. E na corrida, a gente fez exatamente isso nesse estudo que a gente acabou de rodar aqui com a Olympus e foi super legal. A Box tem uma metodologia específica para isso, que ela usa justamente um mapeamento para detectar o que já foi valor para as pessoas no passado e como que foi se dando essa evolução. Então, eu vou contar para vocês uma historinha bem rápida aqui sobre a corrida, depois a gente vai entrar no case especificamente, mas só para já dar aquele gostinho, né? Então, vamos voltar ali no tempo. Quando a gente pensava em corrida nos anos 80, nos anos 90, tem uma lembrança clara desse período, vai lembrar que a corrida estava muito conectada com o atleta, né? Então, quando a gente pensava em corrida, era aquilo que a gente via na TV, era São Silvestre, eram os atletas profissionais do atletismo, a corrida estava muito conectada com isso. Quando uma pessoa comum queria correr, a gente chamava de Cooper, né? Vai ali fazer um Cooperzinho. Ninguém falava que estava correndo, né? Isso não existia. Só que aí teve uma virada no mercado de saúde ali no início dos anos 2000, que fez com que no Brasil começasse a se pensar muito sobre alimentação, preparo físico, como é que tá meu corpo. A gente começou a falar nesse assunto no início dos anos 2000 de uma forma mais ampla, né? Já tinha, obviamente, pessoas que falavam disso nos anos 90, mas não de uma forma tão generalizada, não se falava tanto sobre isso. E aí o que que aconteceu? As marcas esportivas, nessa época, entenderam, cara, tem aqui um lugar legal para a gente começar a introduzir cada vez mais a corrida também como um lugar de cuidado, de alimentação, de saúde, e um vasto mercado para que a gente comece também a comercializar produtos nesse sentido, né? Então, as marcas trouxeram muito esse olhar da corrida, mas ainda muito focado na performance, porque era sobre isso, né? Era sobre você melhorar a sua parte física, era para você melhorar o seu condicionamento. Então, se falava muito no corredor de superação. Então, a gente viu ali dos anos 2000, 2010, 2015, se falar muito sobre um corredor do no pain, no gain, daquele corredor que estava querendo sempre diminuir o pace, do corredor que está sempre querendo se superar, do tá pago. A gente começou a ouvir falar muito sobre isso. E até hoje tem gente que fala muito ainda sobre isso. Só que a gente foi vendo que a conexão das pessoas com a corrida começou a. Não é que perdeu o valor completamente nesse lugar, mas não estava mais só ali. E a gente começou a ver que a corrida começou a ganhar um lugar também mais amplo, onde algumas pessoas estavam só querendo correr para se divertir, para ter um momento sozinho, de autoconhecimento, para ter um momento mais terapêutico. Então, não era só sobre diminuir pace, não era mais só sobre fazer cada vez um tempo melhor, não era só sobre terminar uma maratona. Às vezes era só para você ter um tempo consigo mesmo, fazer o seu exercício físico, às vezes até complementar alguma outra atividade física que você faz também. Então, a gente começou a ver que o valor na corrida não estava só em falar sobre superação, né? Então, a gente viu que os códigos culturais em torno da corrida estavam mudando. E isso foi, na verdade, nosso primeiro passo para entender, tá, mas então para onde é que a corrida está indo, né? E aí a gente vai contar para vocês um pouco mais ali para frente, mas vejam como só pensar sobre isso, gente, já muda a forma com que você coloca a interação da sua marca, né? Como você faz a sua comunicação,
ou como você desenvolve os seus produtos, né. Então, tem gente sim que está querendo performance, mas tem gente que também está querendo um momento de leveza e diversão. Como que a gente se posiciona, já que esse é o valor em torno da corrida que as pessoas estão percorrendo agora e querendo buscar, né. Então não vou me adiantar muito mais, mas é por aí que a gente vai contar para vocês a história agora em relação ao estudo que a gente vai fazer. Legal. E eu acho que um dos grandes méritos da boxe é sempre ir percebendo essas mudanças, né? Porque às vezes a gente sente que tem alguma coisa mudando, mas a gente não encosta ainda, né? Tipo, nossa, tem alguma coisa aqui, mas a gente não viu. E a gente faz isso, gente, a partir do método DDD. Então, a gente aqui, primeiro dia na box, você vai começar a escutar sobre o método DDD e você vai escutar todos os dias, porque é a forma com que a gente trabalha. E o método DDD, ele é um passo para a gente construir estratégias em 3 passos, e ele é DDD porque ele é Detect, Decode e Direct, né? Ou detectar, decodificar e direcionar. E o detectar é o quê? É quando a gente mergulha, gente, para entender as pessoas e as estruturas. Talvez seja a nossa skin mais pesquisador, talvez seja esse lugar de instituto de pesquisa mesmo, que as meninas vão mostrar. A gente vai para o campo, a gente entrevista as pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente olha as redes, a gente faz um monte de metodologias, entrevista, grupo, metodologia de futuro, seja lá o que for a metodologia que faz sentido para aquele desafio, para a gente conseguir entender esse movimento, entender que se um momento a corrida, aqui usando o nosso exemplo, era sobre performance, era sobre o atleta, aqui ela começa a ganhar outro contorno. A gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa pesquisar sobre isso. Mas uma coisa que é muito, muito, muito importante é que quando as pessoas nos contam as coisas, quando as pessoas participam de uma pesquisa, né, quando a gente olha o material de pesquisa, ele não vem pronto. A gente precisa traduzir as informações, a gente precisa entender o que tem por trás do que as pessoas estão sendo ditas, o que está no subtexto, o que são as intenções, o que são esses valores, às vezes velados, o porquê de uma determinada escolha e não da outra, o que aquilo simbolicamente tem tem a ver com o que a gente tá pesquisando. Então, todo esse conteúdo que a gente pesquisa, ele vira grandes insights, ele é decodificado para a gente entender alguma coisa que é maior, que é mais ampla, que é o que está por trás e que é mais poderoso do que tudo aquilo que as pessoas estão nos falando. Para daí sim a gente construir, para a gente direcionar, para a gente dizer, não, então vamos por esse caminho, para a gente fazer as escolhas que elas têm, gente, doses de risco, e quanto mais disruptivas, talvez, quanto mais bold elas forem, talvez ainda maior esses riscos. Então, aqui tem um jeito com que a gente trabalha. O primeiro D é detectar, o segundo D é decodificar e transformar isso em insights até a gente direcionar, onde a gente começa a fazer escolhas. E agora eu vou pedir para as meninas justamente contarem sobre essa perspectiva do por dentro do corre, como é que isso aconteceu.